Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula de ciências. Só que dessa vez nós vamos corrigir as atividades do capítulo 5. Aí a gente encerra esse capítulo, tá bom? Então você vai pegar o seu material agora, tá? Pega o seu livro, tudo certinho, tudo bonitinho. Não é para assistir a videoaula deitadão no sofá, nada disso. Pega o seu material e vai ser naquele mesmo esquema de correção. A gente vai ler lá, vamos comentar a questão e vamos vir para o gabarito. Aí aqui no gabarito vocês vão pausar o vídeo e anotar o que tiver que anotar, tá bom? Então vamos lá. Primeira atividade vai ser na página 93. Esse capítulo foi muito bacana, né? Que a gente viu um pouquinho dos recursos naturais, a gente viu um pouquinho dos biocombustíveis, um pouquinho da energia, um pouquinho dos problemas ambientais causados pela energia térmica com os combustíveis fósseis, falamos do efeito estufa, tudo isso na última aula. Foi bem bacana, vimos vários vídeos, bem interessantes. E agora a gente vai corrigir a nossa atividade. E a primeira atividade é essa, da página 93, que vem falar justamente sobre os biocombustíveis. Junto com seus colegas, pesquise as vantagens e desvantagens do uso de biocombustíveis e escreva nos quadros a seguir. Como nem sempre vai ser tudo perfeito, né? Biocombustível também tem suas desvantagens. E eu separei algumas aqui para a gente analisar. Vamos lá. Na página 93, aquele mesmo esquema, né? Primeiro vamos falar das vantagens, né? As vantagens do biocombustível. Reduz o uso de combustíveis fósseis. A gente viu que utilizando combustível, utilizando biocombustível, né? Ou combustível biológico ou natural, eu vou evitar o combustível fóssil, que é um tipo de combustível de fontes não renováveis que vão liberar gás carbônico na natureza e provocar poluição atmosférica e, consequentemente, aumentar o efeito estufa, né? Que vai provocar o aquecimento global, né? Então, reduzindo o combustível fóssil é uma grande vantagem para a utilização do biocombustível. Agora, são de fontes possivelmente renováveis. Por que eu falei possivelmente renováveis? Por quê? Porque se eu não plantar novamente, não vai ser renovável, né? Vai dizer que ele acaba sendo nascendo novas plantas ali naquele local. Mas se eu for utilizar o biocombustível em larga escala, não vai ser renovável, porque a gente utiliza muito, por exemplo, da soja, a gente utiliza muito, por exemplo, do milho, né, da cana-de-açúcar, e se eu não plantar novamente, não vai ser renovável, né? E uma outra grande vantagem é que são menos poluentes, como eu falei. Biocombustível joga poluição no meio ambiente? Joga, claro que vai jogar poluição sim. Só que essa poluição que ele vai jogar vai ser muito menor, muito inferior à poluição que viria, por exemplo, dos combustíveis fósseis. Então eu separei essas três vantagens aqui. Se não der espaço no quadradinho lá no livro, pode escrever embaixo, do lado, tá? Agora, desvantagens. Olha as que eu separei. Tem outras também, tá? Mas olha as que eu separei. Uso de queimadas para expandir plantações. Quando a gente planta muito, por exemplo, a soja, vai ter uma hora que aquele solo não vai ser tão produtivo como ele era, né? Então, eles vão querer mais áreas para plantar. E quando você tem uma área que está cheio de plantas, cheio de árvores ali, eles vão acabar desmatando, né? E vão acabar queimando algumas áreas para rapidamente conseguir plantar. E isso vai provocar um grande desastre naquela região, né? Isso vai provocar logo a segunda desvantagem, uma grande perda de diversidade biológica. Numa área que era para estar com muitas árvores, muitos animais, muitas espécies de plantas, eu vou ter ali só uma espécie, que no caso pode ser a soja, por exemplo.
E isso vai estar ligado diretamente à agricultura intensiva. O que é agricultura intensiva? A agricultura intensiva, a gente tem dois tipos, né? A intensiva e a extensiva. Quando eu falo da intensiva, é que eu vou utilizar aquele solo muito. Eu não vou dar um descanso para aquele solo. Eu vou plantar em cima, vou colher, logo em seguida já vou plantar de novo, eu vou colher, vou plantar de novo. E isso vai deixando aquele solo muito pobre em nutrientes, né? Ainda mais com uma monocultura. Uma monocultura é o quê? A cultura de alguma coisa só. Se eu vou fazer uma monocultura de soja, eu só estou plantando soja. E isso vai provocar ali naquele solo ali, deixando ele mais pobre em nutrientes. Ele vai ficar mais fraco. Com o tempo ele vai produzir menos, ok? Então precisa ser pensado nisso. E eu, por outro lado, também uso muita água. Muita água. Para fazer biocombustível em grande escala, eu vou utilizar muita água. Desde a água lá do plantio até na produção. Então, eu separei essas desvantagens e essas vantagens. Tem outras vantagens e outras desvantagens. Se você colocou outra coisa, também vai estar certo, tá? Mas eu coloquei isso. O que é a solução? Será que a solução vai ser produzir biocombustível no lugar de combustível fóssil? Não, essa não é a solução. É uma das ajudas para a natureza. Além de eu produzir o biocombustível, eu tenho que reduzir, lembra dos 5 R's? Eu tenho que repensar, eu tenho que reduzir o consumo, né? Se dá para andar de bicicleta, vou andar de bicicleta. Se dá para evitar, vou evitar. As empresas, as indústrias precisam repensar a forma que vai estar produzindo seus produtos? Precisa, né? Tudo isso, uma força coletiva de todos os seres humanos para a gente preservar a nossa natureza, ok? Então vamos lá, próxima questão. Então eu deixei separadinho, vocês devem ter pausado o vídeo. Isso aí, tá? Vamos lá. Próxima questão, essas atividades aqui foram bem pouquinhas, né? A gente fez bem pouco exercício aqui, né? Então vamos lá. Próxima atividade, página 94. Página 94. Página 94. Em 2017, o tema do Dia Mundial da Água foi água residual, um tema inexplorado. A água residual refere-se àquela que foi modificada por alguma atividade humana, sendo também chamada de esgoto. Pesquise sobre a importância da água residual e escreva um pequeno texto sobre esse assunto. Então, essa questão, vocês tinham que falar sobre a importância dessa água residual. E para falar sobre essa água residual, vocês tinham que saber o que é. A gente falou na última aula, né? Vamos ler aqui esse quadradinho aqui em cima. Ó. A gestão segura das águas residuais proporciona uma fonte sustentável de água, energia e nutrientes. O uso de água potável para limpeza urbana, irrigação de plantações ou refrigeração industrial não faz sentido, né? Então, quando a gente fala da água residual, a gente pode estar chamando ela de esgoto também. Necessariamente, o esgoto não é uma água totalmente ruim, né? Às vezes aquela água que você tomou banho, ela vai estar suja? Vai, claro que vai. Mas eu vou descartar ela completamente? Ela não serviria para, por exemplo, regar alguma coisa ou lavar alguma coisa? Né? Então você tinha que criar um texto falando justamente sobre a importância dessa água residual. Eu separei um texto aqui, tá? É uma resposta pessoal, mas o meu texto vai ajudar caso vocês não tenham feito, não conseguiram fazer, tá? Mas espero que vocês tenham se esforçado e tenham feito esse exercício, tá? Vamos lá, página 94. Eu separei aqui e coloquei o seguinte. Primeiro, só número 1. Aí o meu texto é sobre a importância da água residual. Eu coloquei assim, ó, vou botar até de vermelho. As águas residuais são um recurso valioso em um mundo no qual a água tem uma demanda crescente. Essas águas podem ser tratadas e utilizadas para várias finalidades, como resfriamento de máquinas, fabricação de vários produtos
Uso doméstico em banheiros. Então, gente, essa foi a minha resposta, tá? O importante é a gente entender o quê? A gente usa muita água. A gente usa muita água. E não adianta só usar água, deixar a água cair, ir embora, ser jogada fora. Mas aí tu vai pensar, vai ter estação de tratamento de água de novo, eles vão tratar a água de qualquer jeito. Não é por aí, não é por aí. Se a gente evitar esse tipo de desperdício, por exemplo, tem aquela água que cai da máquina. Aquela água que cai da máquina, que é água que é cheia de sabão, que vem ali do sabão em pó, aquela água você poderia usar, por exemplo, para jogar e limpar por um quintal. Você joga uma baldada daquela água cheia de sabão e esfrega o quintal, pronto, tá limpo, né? Essa água pode ser utilizada para limpar outras coisas dentro de casa, né? Então, isso vai de cada um. A gente sabe que para reutilizar a água dentro da nossa casa é mais difícil, né? Para você trabalhar com água, né? Por isso que a gente, pelo menos, o lixo úmido e o lixo seco a gente acaba separando, né? Se você não consegue economizar, não consegue reutilizar a água, a gente primeiro vai economizar a água, que já ajuda bastante, e segundo, a gente vai fazer na medida do possível com outras coisas dentro de casa, como por exemplo a separação do lixo seco, separar a garrafa, separar o papelão, tudo bonitinho, como a gente viu nas últimas aulas, tá bom? Então vamos continuar a nossa questão. Número 2. O petróleo e a luz do sol podem ser considerados fontes de energia. Identifique qual é a fonte renovável e a não renovável. Explique a diferença entre ambas. Aí eu coloquei o seguinte na minha resposta, vocês já devem ter visto, essa aqui de baixo. O petróleo é uma fonte não renovável, uma vez que ele pode acabar devido ao seu uso nas atividades humanas. Show, né? Então já viu que é não renovável. Demorando milhares de anos para reaparecer em grande quantidade. Se vocês ainda não entenderam, o petróleo, o carvão mineral, ao longo dos milhões e milhões de anos aqui da Terra, esse petróleo, por exemplo, é feito de restos de plantas, restos de animais que vão se depositando um sobre o outro, camadas de terra, e aquilo ali vai ficar ali durante muitos e muitos, milhares e milhares de anos se decompondo e acaba virando o petróleo ou o carvão mineral, ok? No caso do carvão mineral, a gente vai ter mais, por exemplo, no solo. O petróleo a gente vai ver muito isso em oceanos, fundos de oceanos, tá? Agora continuando. Já a energia solar é sempre fornecida pela natureza, sendo praticamente ilimitada. Por isso, esta é considerada uma fonte renovável. Então essa foi a minha resposta. Se você botou diferente a sua resposta, também vai estar certo. Só que tem que lembrar que o petróleo é uma fonte não renovável e a energia solar é uma fonte renovável, beleza? Então pausa o vídeo aí, dá um print aí para vocês anotarem direitinho. Continuando. Número 3. Agora é a página 95. Escreva qual recurso é utilizado na produção dos tipos de energia a seguir. Aí a gente tem eólica. Qual é o tipo de energia que eu utilizo ali? Qual é o tipo de recurso, na verdade? Eólica, vento. Termoelétrica, carvão mineral, como a gente viu ali, né? Hidrelétrica, já vimos, água. Biocombustíveis. Aí a gente pode falar que matéria-prima de origem animal ou vegetal. Mas quando a gente fala de biocombustível, a gente vai utilizar os óleos dessa matéria-prima. Os óleos não é os óleos, não. É o óleo líquido mesmo. Óleo, ok? Aí quais são os renováveis e os não renováveis? Aí a gente vai lá para o nosso gabarito logo, tá? Número 3, página 95, eu coloquei o seguinte, são essa a resposta. Eólica, o vento, termoelétrica, carvão mineral, hidrelétrica, água, biocombustíveis, óleo vegetal ou animal, foi o que eu coloquei. Renováveis, energia eólica, hidrelétrica e biocombustível. E não renovável, termoelétrica, que vai usar o carvão mineral. Tá bom? Olha aí a resposta, tudo ok? Agora, número 4.
Os meios de transporte movidos a diesel ou a gasolina poluem o ar. Pesquise e escreva 3 exemplos de meio de transporte que poluem menos a atmosfera. Aí, essa daqui eu poderia botar várias respostas, mas a gente separa, por exemplo, carro elétrico, bicicleta, né? O próprio ônibus, se falar de transporte coletivo para muitas pessoas, o próprio ônibus que vai utilizar diesel, ele pode utilizar o biodiesel. Já é alguma grande diferença. Então, como eu botei a minha resposta? Ônibus movido a biodiesel, bicicletas e carros elétricos. Você pode ter colocado outras respostas. Vai estar certo também. Tá legal? Próxima questão. Próxima questão já é a resposta pessoal, essa 5, né? Quantas pessoas estão nos transportes que você utiliza com mais frequência? Algum desses transportes polui a atmosfera? Geralmente o que eu mais utilizo é o carro, né? Eu não consigo... Eu vou comprar uma bicicleta para mim, eu ainda não tenho bicicleta aqui em Guaçuí, vou comprar uma. Eu utilizo o carro. Ele polui? Infelizmente polui. A gente tem que evitar usar e andar mais de bicicleta, por exemplo? Sim. Se der para a gente fazer isso, sim. Né? Agora, número 6. A queima da gasolina e de outros combustíveis acabam liberando gases poluentes na atmosfera. Esses gases causam problemas à saúde e ao meio ambiente. O que poderia ser feito para diminuir a emissão dos gases poluentes? E aí, dá para a gente fazer muita coisa. Por isso eu separei algumas respostas e a sua provavelmente vai estar aqui dentro dessa resposta aqui. Tá? Eu coloquei assim, ó, coisas que dá para a gente fazer. Página 95, a número 5. A número 5 não, desculpa, número 6. Né? Número 6. Andar mais a pé. Eu botei que falta até um A aqui. Ó. Andar mais a pé e de bicicleta. Usar transporte coletivo. Transporte coletivo, gente, é ônibus, van. Aqui em Guaçuí tem aquele ônibusinho, né? Que é mais complicado aqui de saber os horários. Mas lá no Rio, era ônibus toda hora tem ônibus. Né? Então, a gente usa o transporte coletivo. Pensar antes de comprar, lá dos 5 R's, né? O repensar, para evitar que novas mercadorias sejam excessivamente produzidas. Que o governo crie rodízios de veículos. Rodízio de veículo aqui em Guaçuí não precisa, mas tem grandes cidades como São Paulo, eles fazem rodízios de veículo. O que é isso? Placas com final 1 e 2 podem andar segunda, quarta e sexta. Placas que tenham o número 7 e 8 podem andar só terça, quinta e sábado. Um exemplo. Entendeu? Então, isso é o rodízio de veículo. Permitir determinado dia da semana, em grandes locais, né, com muitos veículos, andar certas quantidades de carro. Isso é o rodízio, tá? Expanda e melhore os meios de transporte coletivo. Isso poderia acontecer em Guaçuí. O transporte coletivo poderia ser ter mais tempo, ou mais quantidade, para a gente evitar usar o carro. Né? Utilize fontes de energia limpa. Então, sempre a gente tem que focar nisso. E isso tudo vai estar relacionado com os 5 R's, que a gente vem falamos muito no ano passado e estamos falando agora de novo. Justamente tudo isso está ligado aos 5 R's, ok? Falamos muito sobre isso, tá, gente? E a próxima atividade última é a página 100. A página 100, a gente vai direto para o gabarito, tá? A gente vai ler e pensar nesse gabarito. Eu separei aqui pelo livro do professor o gabarito. Vamos lá. Número 1. De acordo com as definições dos 5 R's, escreva no espaço as atitudes referentes a cada tipo de R da sustentabilidade. Letra A. Evite o excesso de sacos plásticos e embalagens descartáveis. Dê preferência à compra de produtos que não poluam o meio ambiente. Então, isso está ligado ao recusar, ao R de recusar, ok? Quando você recusa, por exemplo, vai fazer compra.
Pô, você tem um monte de sacola plástica, um monte de sacola plástica que você não conseguiu usar durante o mês, está em casa. Separa, você separa tudo, mas separa umas 5, 6 e vai fazer compra. Aí, lá na hora, em vez de utilizar todas aquelas sacolas plásticas lá, você já tem 6 ali para utilizar. Isso dá para fazer? Dá. Super fácil. Você pode levar ou sacolas, melhor ainda, sacolas recicláveis, sacola já de pano, que você vai poder reutilizar várias vezes, né, para fazer compra, beleza? B. Dê uma nova utilidade aos materiais que muitas das vezes são considerados inúteis, doando objetos que possam servir a outras pessoas ou recriando produtos artesanais. Então isso está ligado ao reaproveitar. A gente tem que reaproveitar esses materiais, tá? E se você não tem um material que você não usa, alguma coisa que você não usa, o ideal é doar. A gente vai ter gente que vai precisar desse material, né? Não só roupa, mas qualquer outra coisa, ferramenta, alguma coisa que tenha dentro de casa. C. Faça a separação para coleta seletiva, destinando os produtos de volta ao processamento após sua utilização, e assim diminuindo a exploração de recursos naturais. Aí aqui, como a gente viu, é o reciclar. Gente, reciclar é o mínimo que a gente tem que fazer em casa. Separar o lixo seco do lixo úmido e colocar naqueles locais específicos aqui em Guaçuí, aquele lixo seco para reciclagem, ok? D. Diminua o consumo dando preferência aos produtos que tenham maior durabilidade e menos potencial de geração de lixo, no caso os resíduos, evitando assim o desperdício. Então, diminui o consumo, está ligado em reduzir, para a gente não desperdiçar, ok? E letra E. Pense na real necessidade de compra de produtos. Existe outra maneira de realizar aquilo que se pretende fazer? Mude seus hábitos de consumo e descarte. Então, a gente precisa repensar em tudo que a gente tem feito para ajudar ou prejudicar a natureza, tá? E essas últimas 3 questões aqui, vocês vão responder de forma pessoal, né? Uma forma de evitar o que mais produtos sejam comprados, termina no lixo, é o compartilhamento de objetos. Aí você aqui tinha que falar o que poderia ser compartilhado, né? Que você poderia utilizar para compartilhar com outras pessoas. Eu vejo muita gente lá na escola, o pessoal separa muito, o pessoal vai muito com merenda, né? Uma pessoa vai, leva um potão de pipoca e compartilha com todo mundo. Aquilo ali é uma forma de compartilhar, né? De compartilhar e diminuir a quantidade de lixo, né? Número 3. Você já utilizou algum objeto que se tornou obsoleto? Qual foi o destino dado a ele? No meu caso, eu tinha um monitor gigante, assim, um monitor assim, branco, um monitor de computador. Eu fui no ferro velho e dei o monitor lá. Né? Ele foi reciclar, tirou o plástico, tirou o metal, tirou o alumínio, tirou o cobre, que foi reciclado. Né? E 4. Que estratégias poderiam ser adotadas por você para diminuir o consumo de eletrônicos e evitar o desperdício? E aí? Quais são as estratégias para diminuir o consumo de eletrônico? Será que evitar comprar um celular todo ano ajuda? Ajuda. Tem gente que compra troca de celular todo ano. Isso, é bom trocar de celular? É bom, mas repensar é melhor ainda. Repensar e reduzir e reaproveitar e recusar é melhor ainda. Isso vai ajudar muito a natureza. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um futuro melhor, né? Não se esqueçam sempre de ler o para relembrar no final de cada capítulo, tá bom? Então, gente, a gente encerra o nosso capítulo 5 e o nosso livro. Próxima aula já vai pegar o livro 2, a gente já começa o livro 2, tá bom? Beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!